Olá, querido irmão, querido amigo que nos acompanham por meio do Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos estudando todas as manhãs o livro de Atos neste período e hoje é Atos 11. E ali nos fala de Pedro e nos fala o quanto ele foi indagado por estar na casa dos gentios, principalmente o enredo de todo que nos fala de Cornélio e a visão que ele teve. E eu quero discorrer um pouco sobre a leitura. Atos 11, versículo 1 diz: chegou a hora ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus quando Pedro subiu a Jerusalém. Os que eram da circuncisão o arguiram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes de terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. A segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para que se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Essa clareza aqui é um convite a todos. Nós sabemos que no passado tinha um povo que fora responsável em levar a mensagem. Esse povo se esquivou do compromisso. E a rotulagem a tantos outros que estavam ao redor, por não serem pessoas circundadas, fez com que essas pessoas tivessem sido rotuladas como imundas. Mas agora a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo está estendida a este povo, e o mesmo Espírito que esteve no povo de Deus estava agora com aquele pequeno grupo. E aquele povo ali é movido pelo Espírito Santo de Deus para a conversão, para a aceitação do Evangelho. Mas ali no versículo 19 diz o seguinte: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também os gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muito crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que alegria para aquele povo
Que alegria para aquele movimento espiritual movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas dentro do capítulo 11 também nós encontramos ali a clareza muito grande de Ágabo, quando ele prediz grande fome, a assistência. Deus agora resgata, Deus cuida do seu povo, Deus abraça o seu povo por meio dos seus discípulos, o Espírito de Deus atuando, movimentando, resgatando todos, independente de que se são brancos, se são negros, se são indianos, qual seja a sua etnia, a graça de Cristo está a todos. E aí Deus usa o seu servo para ir e levar a mensagem. E é interessante que naqueles dias, versículo 27, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ou seja, eles estenderam o que eles tinham e compartilharam o que eles tinham com os que não tinham. Misericórdia, compaixão, ação solidária. A igreja de Deus atuante, a igreja de Deus que resgata todos. E a igreja de Deus que com sua graça os alcança. É a igreja de Deus que provê para todos. Que assim possamos estar neste espírito, nesta missão, para fazer a grande obra do Senhor e aguardar Jesus voltar. Que Deus o abençoe e o proteja em nome de Jesus. Amém.